E se for do Evangelho de Mateus, capítulo 5, leremos o versículo 1 até o versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Ela é perfeita, restaura a alma, dá sabedoria aos simples e ilumina os nossos olhos. Ó Pai, que nesta noite a Tua palavra, Senhor, penetre nos nossos corações. E que o Senhor nos use como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, para que Teu nome seja verdadeiramente exaltado, Senhor, para que Teu nome seja engrandecido. Nos dirige, ó Pai, neste sermão, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dê cada palavra essa que a Tua igreja precisa escutar, precisamos escutar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. A igreja pode sentar-se. Meus irmãos, nós estamos fazendo exposição das bem-aventuranças. No domingo passado, nós trouxemos uma introdução sobre o Sermão do Monte, e especificamente sobre as bem-aventuranças. E neste domingo, hoje à noite, nós vamos trazer sobre a primeira bem-aventurança, que é humildade de espírito. O versículo 3 do Senhor diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, Ele subiu ao monte, e como se assentasse, essa era uma forma de um rabino, de um mestre, ensinar os seus discípulos. E nós mostramos que o público primário do Senhor Jesus Cristo eram os seus discípulos. Ele se dirige aos seus discípulos, versículo 1 do capítulo 5. Aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Interessante é que no original diz assim: ele abriu a sua boca. E quando a palavra do Senhor diz que ele passou a ensiná-los, que ele passou a abrir a sua boca, significa que é uma proclamação solene, uma proclamação de um cerimonial. Jesus, como rei, como Senhor dos senhores, ele anuncia o reino de Deus. Ele anuncia como os cidadãos dos céus devem viver aqui na terra. O público secundário é a multidão. Versículo 1: Vendo Jesus as multidões. Nós falamos que o Senhor Jesus Cristo, ele se comovia diante das multidões. Quando eles tiveram fome, o Senhor os alimentou. Quando eles tiveram necessidade de escutar acerca do reino de Deus, o Senhor falou, o Senhor os ensinou, o Senhor pregou. Mas para viver o Sermão do Monte, para viver as bem-aventuranças, é necessário nascer de novo. Pois mostramos que essas bem-aventuranças não são qualidades naturais nossas, mas são qualidades que são colocadas pelo Espírito de Deus. São semelhantes ao fruto do Espírito, a qual todo servo do Senhor deve ter essas características, essas qualidades. Mas não é algo que vem de nós, não é produzido pela nossa natureza, mas
é produzido pelo Espírito de Deus em nós, nos transformando à imagem de Cristo. Muitos acreditam que essas bem-aventuranças podemos encontrar naqueles que não servem ao Senhor, e eu digo que nós não podemos encontrar neles. O tipo de mansidão que Cristo está falando não é o tipo de mansidão daquelas pessoas que são calmas. Humildade de espírito não tem a ver com pobreza material, ou com ser alguém que baixa a sua cabeça diante de outro. Não. Vamos descobrir que as bem-aventuranças é um padrão elevado. Porém, o quanto antes descobrirmos que não podemos alcançar esse padrão, estaremos no caminho certo. Há um monte a ser escalado, há um padrão a ser atingido. Porém, quando reconhecemos que não podemos alcançar esse padrão por nós mesmos, quando reconhecemos que não podemos escalar o monte com nossa própria força, estamos no caminho certo, estaremos no caminho da felicidade, da bem-aventurança. Bem-aventurado significa feliz. Vem da palavra do grego makairos, que significa felicidade. Mas não é uma felicidade que vem do homem, mas uma felicidade divina. É graça de Deus em nos conceder alegria completa, alegria na sua presença, alegria de sermos cidadãos do reino dos céus. Lembra que a palavra makairos, na sua raiz, significa makar, que significa feliz. O Senhor está dizendo: felizes os humildes de espírito. Felizes aqueles que recebem a graça da salvação, da regeneração por parte de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Veja que é um paradoxo, pois o mundo diz: feliz aqueles que prosperam, feliz aqueles que estão numa posição de status na sociedade. Porém, Jesus Cristo diz: feliz os humildes de espírito. Felicidade começa com humildade de espírito. A vontade de Deus é que sejamos felizes. Deus quer que sejamos abençoados. E o Senhor começa falando de humildade de espírito. Meus irmãos, o Senhor não colocou as bem-aventuranças de forma de um mero acaso. Mas as bem-aventuranças há uma sequência lógica e espiritual. Se você não conseguir ser humilde de espírito, você não poderá chegar no versículo 13. Para chegar no versículo 13, é preciso passar pelo versículo 3. Veja que uma coisa leva a outra. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E humildade de espírito tem a ver com como nós lidamos com o pecado. E se nós lidamos com o pecado de forma correta, de acordo com a vontade de Deus, nós vamos chorar pelos nossos pecados. E logo quando nós choramos pelos nossos pecados, nos vamos tornar mansos. E nos tornando mansos, teremos fome e sede de justiça. E ao termos sede e fome de justiça, seremos misericordiosos e limpos de coração. Seremos pacificadores. E a consequência disso é sermos perseguidos. Versículo 11. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas o Senhor diz que a postura dos servos de Deus diante da perseguição deve ser de alegria, de regozijo. Versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E se nós queremos ser sal da terra, luz do mundo, precisamos começar por humildade de espírito. Essa é uma característica fundamental de um crente no Senhor Jesus Cristo. Não existe uma pessoa sequer que entrou no reino de Deus que não seja humilde
de espírito. Se você é um cidadão dos céus, se você reconheceu Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, necessariamente você tem que ter essa característica de humildade de espírito. Meus irmãos, a primeira coisa para que alguém entre no reino de Deus, no reino dos céus, deve ser humildade de espírito. Eu lembro muito da conversa do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos. Pois Nicodemos precisou o que era necessário para entrar no reino dos céus, e o Senhor disse que necessário é vos nascer de novo. E o novo nascimento tem a ver com humildade de espírito. Humildade de espírito tem a ver que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos reconhecer que Deus é santo e que nós somos pecadores. Precisamos nos esvaziar para sermos cheios do Senhor. Nós temos aqui a perfeita declaração sobre a doutrina da justificação pela fé. O que é a doutrina da justificação pela fé? Significa que nós não podemos ser salvos pela nossa própria força, pela nossa própria natureza. Não conseguimos atingir o padrão de Deus, porque o que Deus exige de nós é perfeição. A lei do Senhor mostra a nossa incapacidade de alcançarmos a salvação pelos nossos próprios méritos. Precisamos reconhecer que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, e que quando nós pedimos perdão ao Senhor, através de Cristo, nós somos justificados pela fé. Nós somos declarados justos diante de Deus pela justiça do Senhor Jesus Cristo, e não pela nossa própria justiça. E isso tem a ver com humildade de espírito. O Senhor Jesus Cristo nunca será precioso para nós até que sejamos humildes. Não vamos conseguir enxergar as riquezas de Cristo quando não enxergarmos a nossa própria pobreza. Todo homem que chega diante do Senhor Jesus Cristo, ele deve chegar com um senso de humildade de espírito. Acredito que os irmãos devem estar se perguntando: pastor, o que significa ser humilde de espírito? Humildade de espírito significa que nós temos que ter um senso de pecado, que devemos confessar a nossa injustiça, que devemos confessar a nossa incapacidade de atingir o padrão de Deus. Isso é humildade de espírito. Esse é o tipo de humildade que o Senhor Jesus Cristo está se referindo. A humildade que leva o homem a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor, a reconhecer diante de Deus que é pecador. O Senhor diz: bem-aventurados os humildes de espírito. A palavra, meus irmãos, humilde, no grego, há duas palavras para se referir à humildade. A primeira palavra é a palavra potakas, no grego, que significa alguém desprovido de riqueza, alguém que é desprovido das riquezas deste mundo. Trata-se de um pobre que está mendigando. A outra palavra para se referir à pobreza é a palavra penasse, que significa aquele que trabalha para ter o sustento, ter o básico, aquele que se alimenta do seu trabalho. Mas a palavra que o Senhor usa para se referir à humildade de espírito é a palavra potakas, que significa aquele que está mendigando, aquele que está pedindo, aquele que depende de outra pessoa para se alimentar. Entenderam? Humildade de espírito é reconhecer que dependemos inteiramente da graça de Deus. Esse é o estado do homem. O homem, por natureza, ele depende da graça e da misericórdia do Senhor. Ele não pode, por ele mesmo, atingir o padrão de Deus, pois ele está morto espiritualmente.
Efésios capítulo 2 diz: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos perdidos. Estar morto em delitos e pecados significa que nós não conseguimos atingir o padrão de Deus, que nós erramos o alvo, pois a palavra pecado significa errar o alvo, fracassar em obedecer. Estar morto em delito e pecado é errar o alvo, é não atingir o padrão de Deus. E a lei do Senhor diz que nós não conseguimos atingir a lei do Senhor. Romanos capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 19 ao 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. A lei do Senhor, os 10 mandamentos, mostram a nossa incapacidade de atingir o padrão. Interessante é que a lei do Senhor nos faz calar a boca diante dela, porque não conseguimos atingir o padrão de Deus, que é perfeição. Mas alguém que é justiça de Deus, Jesus Cristo, morreu no nosso lugar, para que uma vez que eu tenha fé em Cristo, a justiça do Senhor Jesus Cristo seja imputada sobre mim. Meus irmãos, humildade não é pobreza material. Há alguns que acreditam que a palavra aqui, humilde de espírito, é alguém que é pobre. Então, se humildade de espírito tem a ver com pobreza material, nós estamos pecando quando ajudamos alguém. Ou melhor, quando damos dinheiro a alguém, estamos pecando. Porque se humildade de espírito é pobreza material e deles é o reino dos céus, o reino dos céus pertence aos humildes de espírito. E se humildade de espírito aqui tem a ver com pobreza material, nós não podemos ajudar aos necessitados. Devemos deixar eles na sua pobreza, porque deles é o reino dos céus. É claro que é bem claro o Senhor Jesus Cristo. Ele diz humildade de espírito. É uma humildade interior. É alguém que no seu interior está pedindo perdão a Deus, pedindo e clamando a sua misericórdia. Esse é o estado do homem. O Senhor Jesus disse. Será que ele pode ganhar sua própria salvação? Ele está vazio, ele está pobre, ele está desamparado, ele está mendigando. E o humilde de espírito reconhece isso. Uma vez que nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, reconhecemos que sem Ele estávamos perdidos. Que sem o nosso Senhor Jesus Cristo, nós iríamos ser condenados eternamente para o inferno. Mas Cristo nos resgatou do inferno. Ele morreu no nosso lugar, pagando a penalidade da lei. A sua morte e a sua vida é substitutiva. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver, e Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer, para nos trazer perdão de pecados e vida eterna. Isso é graça. E uma vez que você reconhece isso, você recebe vida do alto. Humildade de espírito, meus irmãos, tem a ver com aquele que reconhece os seus pecados diante de Deus. Isso é humildade de espírito. Nós temos uma ilustração nas Escrituras bem clara, onde mostra o humilde de espírito e o orgulhoso. Não existe espaço para alguém que se acha autossuficiente no reino dos céus. Não existe espaço para orgulhosos no reino dos céus. Eu conversando uma vez com uma pessoa que era espírita, e ele acreditava que a sua salvação seria conquistada. Eu costumo dizer que só existem duas religiões neste mundo:
Só duas religiões: a da graça e a das obras. Todas as religiões deste mundo dizem que para ser salvo precisa fazer alguma coisa. Porém, a mensagem bíblica é que a nossa salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo. E ele acreditava que era autossuficiente para, através do seu esforço, entrar no reino dos céus. Porém, eu digo que ele não pode entrar no reino dos céus, que o reino dos céus não pertence a ele, porque ele não reconheceu ainda o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Ele ainda não reconheceu os seus pecados diante de Cristo. E quando o homem não reconhece os seus pecados diante do Senhor, ele ainda não entrou no reino dos céus. Necessário para entrar no reino dos céus, em primeiro lugar, é convicção de pecado. É confessar diante do Senhor os seus pecados e abraçar a graça, a salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o contraste entre o contrito e o orgulhoso. Evangelho de Lucas, capítulo 18, mostra uma parábola, capítulo 18 de Lucas, versículo 9 em diante. E essa parábola fala a diferença entre o humilde de espírito e aquele que é orgulhoso. Versículo 9: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideraram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Se parássemos aqui, pelo nosso conceito, nós acharíamos que aquele que foi considerado justo e salvo era o fariseu, não é verdade? Se parássemos aqui, se não víssemos o final da história, poderíamos até dizer: não, mas o fariseu, ele, olha, jejuava, isso era verdade, viu? Ele jejuava de fato, ele dava o dízimo de tudo de fato, ele não adulterava, não roubava, mas ele acreditava que ia encontrar a justiça de Deus mediante o seu esforço, mediante as suas próprias boas obras. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ele dá um desfecho para essa história de forma surpreendente e profunda. Versículo 14, ele diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quem voltou justificado para a sua casa, declarado justo, foi aquele que clamou no seu interior pelo perdão de Deus. Eis aqui: bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Aqui e agora, se você reconhece o seu pecado diante do Senhor, você de fato coloca essa qualidade essencial para todo servo de Deus: ser humilde de espírito. Meus irmãos, quando nós chegamos face a face com o Senhor, na presença de Deus, não há como não reconhecer que somos pecadores. Aquele que se achega ao Senhor Jesus Cristo, para ser aceito por Ele, tem que se achegar com uma atitude de humildade de espírito. Eu lembro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías foi ao templo. Isaías foi chorar pela morte do rei Uzias. Um rei tinha acabado de morrer. E ele foi orar ao Senhor. Quando um rei, um administrador, um referencial para a nação morria, ficava-se a pergunta: o outro que vai se levantar irá levar a nação para adorar ao Senhor? Irá ser um bom rei, um rei justo, piedoso, misericordioso? E Isaías estava no templo, e aí a glória de Deus se apresentou a Isaías.
Mas o que eu acho interessante, meus irmãos, é a atitude de Isaías diante da visão da glória de Deus. Ele diz: ai de mim, homem de impuros lábios, que habita no povo de impuros lábios. Entenderam? Diante da santidade de Deus, diante da visão gloriosa de Isaías, não tem uma outra atitude de reconhecer o nosso pecado diante do Senhor, porque Ele é santo, Ele é santíssimo. Isaías se encolheu diante da presença de Deus. Quando o Senhor faz a pergunta a ele: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Alguns pregadores acham que Isaías fez assim, né? Eis-me aqui. Meus irmãos, Isaías estava provavelmente caído. Acho que Isaías estava tocando nele, dizendo: eu estou vivo. Meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Será que eu estou vivo ainda? Será que eu posso sobreviver? A visão da glória de Deus. Eu não quero nem falar sobre isso, mas abrindo um parênteses, tem tanta gente dizendo aí que viu Deus, né? Que viu Jesus Cristo, não acontece nada. Eu lembro de um pastor que dizia assim, conversando com outro pastor, ele disse: pastor, eu vejo Jesus conversa comigo. Aí o pastor perguntou para ele: e o que acontece com você quando Jesus vem conversar com você? Ele conversa comigo quando eu estou fazendo a barba, olhando para o espelho. E o que acontece com você? O pastor perguntou. Não acontece nada, eu converso com ele naturalmente, né? Então, diante da presença de Deus, eu lembro do apóstolo Pedro, que diante da manifestação da glória de Deus, ele disse: ai de mim, pecador. Pedro também disse isso diante da presença do Senhor. Diante da face de Deus, não tem uma atitude a não ser reconhecer os nossos pecados. Isso é humildade de espírito. E a Bíblia está cheia de passagens que mostram exemplos de que o Senhor está perto daqueles que estão com o coração aquebrantados. Mas o Senhor também abomina os orgulhosos de coração, os soberbos. Isaías capítulo 57, livro do profeta Isaías, capítulo 57. Versículo 15 do capítulo 57 de Isaías, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Veja também Isaías 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ainda no Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. O Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Eis aqui os exemplos de humildade de espírito. Humilde de espírito é aquele que se encolhe em seu canto e clama pela misericórdia e pelo perdão de Deus. Vejam que a humildade de espírito falada pelo Senhor na sua palavra é totalmente diferente do conceito do mundo. Muitos se acham humildes de espírito porque dão aos pobres bens materiais, porque são desprovidos de riqueza. O conceito da igreja
romana é que humildade de espírito significa pobreza material. Eles são baseados em São Francisco, que achava que esse texto tem a ver com humildade, pobreza material. Por isso ele entregou todos os seus bens aos pobres e assim incentivava a outros assim fazerem. Mas humildade de espírito, meus irmãos, não tem a ver com sair da sociedade e viver uma vida desprovida de bens. Não tem a ver com isso. Claro que, por outro lado, a Bíblia condena a avareza, o apego ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Porém, ser humilde de espírito não significa ser desprovido de bens materiais, como acredita alguns. E interessante que essa visão, que é uma visão dos monges, das ordens, eles acreditam que serão e alcançarão o reino dos céus porque estão desprovidos de riqueza e estão vivendo uma vida de pobreza. Acreditarão que a partir daí poderão alcançar uma melhor posição espiritual diante de Deus. Mas a mensagem é o contrário. É que quando nós reconhecemos que não temos capacidade de atingir o padrão de Deus, é que de fato entramos no reino dos céus. É a primeira coisa que o Espírito de Deus faz em nós. O Espírito de Deus, mediante a pregação da palavra, nos traz uma convicção que somos pecadores, que precisamos mudar e precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O Espírito de Deus faz isso em nós. O Espírito de Deus nos torna humildes de espírito, porque deixado pela nossa própria natureza, jamais iremos reconhecer que éramos pecadores e que necessitávamos da graça de Jesus Cristo. Jamais. A nossa natureza é uma natureza orgulhosa, é uma natureza parecida com a natureza de Adão diante daquele fruto proibido. Quando pecou, ele quis ser semelhante a Deus, ele quis ser autossuficiente, e foi isso que Satanás o induziu a sentir, porque Satanás tinha sentido isso lá antes do Éden. Ele queria ser maior que Deus, ele queria ser autossuficiente, e de certa forma os homens também herdaram essa natureza através do pecado, querer ser autossuficiente, querer ser maior do que o seu Criador. Essa é a nossa tendência natural. Porém, o Espírito de Deus, que nos faz uma nova criatura, que nos dá nova vida, que nos faz nascer do alto, ele coloca em nós o senso de humildade de espírito, de dependência de Deus, de submetermos a Ele e reconhecermos a nossa nulidade diante dele. Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Que o Senhor Deus nos abençoe. Bem-aventurado, feliz são os humildes de espírito. Se você já reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, se você já confessou os seus pecados diante do Senhor, se você já reconheceu a sua dependência de Deus, se você já submeteu aos seus mandamentos, você é um cidadão do reino dos céus. O reino dos céus é seu, é nosso, é aqui, é agora, e está dentro dos nossos corações, dentro daqueles que reconhecem a sua incapacidade de alcançar a salvação, a não ser que seja através de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a compreender tão grande verdade. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. Vamos cantar um canto que o nosso irmão Leonardo cantou, o Salmo 51. Peça a Maria se coloque de pé, nós vamos louvar ao nosso Deus.
número 321, página 105. Correia que esteja orando com você. Soberano Deus, Pai eterno, graças a Deus, meu Pai, por mais esta vida que tu acrescentas às nossas vidas. E graças te damos, ó Deus, porque aqui estamos, ó Deus, na tua casa de oração, para ouvir, Jesus, a palavra
direte com a casa do Novo Testamento. Sim, Senhor. Reconhecemos a Deus a tua soberania. Sim, Deus. Sobre tudo e sobre tudo. Sim, Senhor. Tu és o nosso único Deus, vivo e verdadeiro, Senhor. Autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Sim, Deus. Graças a Deus, ó Deus, porque tudo é o teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Sim, Senhor. para morrer em nossa vontade. Sim, Deus. Graças a Deus, ó Deus, pela existência da tua igreja aqui na terra. Sim, Senhor Deus. Que tu possa, Pai, abençoar cada família aqui presente nesta noite, Senhor. Amém, Senhor. Que a tua palavra venha preencher, Senhor Deus, como preencheu as nossas necessidades. Sim, Deus. Saímos daqui, ó Deus, cheios do Santo Espírito. Amém, Senhor. E possamos também colocar a tua palavra, Senhor, em prática, dia a dia de nossas vidas. Sim, Senhor Deus. Continua, Pai, pessoal desta igreja. Sim, Senhor Deus. Cada vez desta igreja, Sim, Senhor. especial, pastor. Sim, Deus. Leva-nos de volta ao nosso lar, Senhor Deus, de mais uma proteção, do livrando, independente de qualquer empecilho, Senhor. Nós te agradecemos. Pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a amada igreja e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Antes de irmos comentar os irmãos, nós gostaríamos de trazer os avisos da parte do Senhor. Nós queremos avisar que sábado, pela reunião das